Não, mas... Se estiver conversando na live, no computador, tem que ter a opção, mas tu vai em tela cheia. Fazer bem aqui. Muito bem, vamos chegando. Meu amigo Orleans, um abraço. Tem gente aqui conosco. Você vai chegando, vai dando aí o seu like. Nós vamos já começar, gente, Vamos já começar a nossa live, viu? Maldinéia, paz do Senhor. Maldinéia lá em Barra do Corda. Meu amigo Orleans, aqui junto com a gente aqui pertinho em Santa Luzia. Já tem gente com a gente. Você vai chegando, vai dando o seu like, vai fazendo o seu comentário, vai compartilhando. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos. Vamos ler em Romanos. Romanos, capítulo 1, viu, gente? Romanos, capítulo 1. Romanos, meu amigo pastor Miguel, paz do Senhor. Um abraço, pastor Miguel. Prazer ter você com a gente. Juliette Mesquita também entrou, paz do Senhor. Ivonete. Olha, nós vamos abrir em Romanos. No capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Vou fazer só uma coisinha rápida aqui. Romanos, capítulo 1. A nossa leitura. Nonatim Lopes, em Bacabal, é? Nonatim Lopes, ou é em Coroatá? Um abraço, Nonatim. Nonatim Lopes. E eu peço a você que compartilhe agora essa live. Se você puder compartilhar. Nonatim Lopes, ou é em Coroatá? Compartilhe agora essa live, por gentileza. Nós vamos abrir em Romanos, capítulo 1. A nossa live hoje é sobre ideologia de gênero. Na verdade, não só ideologia de gênero, mas nós vamos envolver alguns assuntos aqui interessantes, né? Que fazem parte desse conteúdo que nós vamos trazer para vocês hoje. Porque a ideologia de gênero é toda uma construção, nós vamos explicar aqui a construção histórica e vamos falar biblicamente como o cristão deve se portar diante disso. Certo? Eu vou só colocar aqui no silencioso. Pronto, no silencioso, para não nos incomodar. Oséias está assistindo? Um forte abraço para o Oséias. Então, ideologia de gênero, vamos falar um pouco de feminismo, marxismo, certo? Algumas questões relacionadas à homossexualidade, nós vamos tratar aqui. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia para a nossa leitura a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus
lhe manifestou. Romanos 1, estamos indo para o versículo 20, viu? Porque as coisas invisíveis, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus, esse versículo aqui, a atenção é muito importante, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, a imundícia, para que desonrem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres, olha só, até as mulheres, nós estamos aqui no versículo 26, porque até as mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E atenção aí para o versículo 27, que é forte base para a nossa reflexão essa noite. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Ó, varão com varão, você sabe que é varão, né? Na Bíblia, homem. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Se você tiver uma tradução diferente aí para o versículo 29, você pode também deixar aí a sua tradução, viu? Você pode escrever aí a tradução que tenha na sua Bíblia para a gente começar. Olha, pessoal, nós vamos falar de ideologia de gênero e para a gente entrar nesse assunto, claro, é necessário nós explicarmos rapidamente o conceito de ideologia. Então, a palavra ideologia é a junção de duas palavras gregas, a palavra eidos e a palavra logia. A palavra eidos significa ideia, e a palavra logia significa raciocínio. Então, o que seria uma ideologia? O que seria a ideologia? A ideologia não é simplesmente uma ideia. Não é apenas uma ideia, porque ideias existem as mais diversas. Eu tenho ideias, você tem ideias, as pessoas têm diversas ideias, mas a ideologia é um conjunto de ideias, de princípios, de valores que tendem a orientar a vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma nação. Então, o que é a ideologia? A ideologia é a ideia dominante. É a ideia dominante. É uma ideia que prevalece, que é enaltecida, que as pessoas vão abraçando essa ideia, vão amando essa ideia, e elas vão começando a ser guiadas de acordo com essa ideia. O seu estilo de vida, os lugares que frequenta, os seus relacionamentos, o que gosta e o que não gosta. Então, nós diríamos que ideologia é a ideia soberana. É a ideia que se impõe sobre todas as ideias. E assim essa ideia ela se torna coletiva e os homens passam a pensar quase que de uma só forma. Esse é o conceito de ideologia. Nós temos 3 nomes importantes na construção histórica do termo ideologia. Nós temos o filósofo Destrute de Tracy, Destrute de Tracy, que dizia o seguinte: o conceito de ideologia para ele era o seguinte: ideologia, na verdade, é a relação entre o homem e a natureza. Então,
Para ele, ideologia é o estudo de como o homem ele interpreta a natureza, ou seja, as relações entre o homem e a natureza, entre a maneira do homem ver a natureza e como é que surgem as ideias, então, do homem, nesse sentido, homem-natureza, homem-ambiente, homem e contexto. Mas Napoleão Bonaparte chegou a dizer também o seguinte, olha, a ideologia é uma ideia dominante que é usada para manipular pessoas. Guarde bem esse conceito. A ideologia, para ele, era uma ideia dominante, soberana, que era usada para manipular pessoas. Então, Karl Marx, ele pega nessa vertente. Karl Marx, ele usa essa vertente. O que ele vai dizer? Karl Marx vai dizer o seguinte, olha, existem duas classes. Existe a classe burguesa e existe o proletariado, ou seja, a classe trabalhadora. Existem os ricos e existe a classe trabalhadora, que é a maioria. E ele dizia o seguinte, a classe trabalhadora sustenta a classe rica que está acima, porque os bens, em sua maioria, são concentrados na mão de pouca gente. E uma multidão de pessoas que está embaixo trabalha para sustentar quem está em cima. Então, o Karl Marx dizia, para que esse sistema possa permanecer intacto, tentam colocar na cabeça de quem está embaixo que é normal uma classe subjugar a outra. Falando em termos mais para os nossos dias, que é normal ter um patrão que mande em você. Essa era a ideia de Karl Marx, que claro, eu não sou marxista, não concordo com ele e vou dizer por quê. E logo em seguida nós vamos fazer uma referência às ideias de Karl Marx e até ao socialismo, que tem muito crente que se diz hoje comunista, socialista, e diz que Jesus era comunista. Será se Jesus era comunista? Dizem os apóstolos eram comunistas. Será se os apóstolos eram comunistas? Mas Karl Marx dizia o seguinte, era necessário que houvesse uma ruptura, que essa classe de baixo, os trabalhadores, fizessem, diz ele, né, na linguagem dele, os trabalhadores, porque para ele parece que só quem está embaixo que trabalha, mas que essa classe que está embaixo faça uma grande revolução e tome o poder. E todos os bens agora eles sejam do Estado. Ou seja, Karl Marx é contra a propriedade privada. Então, ele tenta romper com uma ideologia e provocando a sua própria ideologia. Mas ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Nós já dissemos para você que a ideologia é uma ideia dominante, é uma ideia que age determinando a maneira das pessoas pensarem, das pessoas analisarem, se relacionarem, as suas escolhas. Então, o que é a ideologia em si, a ideologia de gênero? A ideologia de gênero, que esse termo eu gosto mais do termo ausência de gênero, e vou explicar para você por quê. A ideologia de gênero, ela afirma o seguinte, que o gênero não é com base no sexo biológico. Olha, nós sabemos que nós temos a ideia de que, na verdade, é a realidade, existe um sexo biológico. Existe homem e existe mulher. No conceito da ideologia de gênero, isso não deve ser levado em conta. Porque, para quem segue a ideologia de gênero, essas questões de gêneros de homem e mulher é uma imposição da sociedade. Então, o indivíduo ele deve se descobrir. Porque, na verdade, dizem os defensores da ideologia de gênero, eles dizem o seguinte, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce nada. É a pessoa que se descobre. Então, eles podem dizer, não, a pessoa ela pode nascer com sexo biológico e com testículos. Mas, de repente, ela pode se descobrir mulher. Pode nascer com sexo biológico feminino. Pode nascer com útero, com ovários. Mas, de repente,
essa pessoa, que eles não vão chamar de mulher, pode se descobrir homem. Então, para eles, não existem dois gêneros determinados pelo sexo biológico. Não existe o gênero masculino determinado pelo sexo biológico masculino, né? E o gênero, não existe somente o gênero masculino e somente o gênero feminino. Existem muitos gêneros. E aí que a gente vê muitas aberrações. Por exemplo, uma mulher lutando na justiça para casar com um cachorro. Isso aconteceu na Holanda. Uma mulher lutando na justiça para casar com um cachorro. E aqui no Brasil já se teve notícia até de um homem lutando na justiça para se casar oficialmente com um notebook. Então, para eles, essa ideia de homem e mulher, de sexo biológico, essa ideia ela deve ser extirpada, ela deve ser abolida, porque na ideologia de gênero não existe gênero. Por isso que o termo ideal é ausência de gênero. Agora, eu pergunto para você, qual é o problema do termo gênero? O termo gênero é um termo que vem do grego genós, que significa raça, e que posteriormente veio significar espécie. É simplesmente isso. Mas, para nós, e na construção social, e na ideia bíblica, na ideia bíblica não, na doutrina bíblica, na verdade bíblica que corresponde a uma realidade, o gênero é determinado pelo sexo biológico, ou o gênero é o sexo biológico. Mas, para aqueles que defendem a ausência de gênero, eles relativizam esse termo. E o gênero, existe uma diversidade de gênero. E alguém perguntou para um defensor das ideias, né, da ideologia de gênero, quantos gêneros existem? E eles dizem o seguinte: podem existir diversos gêneros. A Bíblia, dizem eles, é um livro retrógrado, é um livro arcaico, que só traz atraso para a humanidade. E o gênero, cada pessoa determina o gênero que quer ter. Então, existem milhares ou bilhões de gêneros. Essa ideia da ideologia de gênero, que hoje é divulgada na mídia, que hoje é divulgada nas novelas, que hoje até mesmo nas escolas se divulgam. Na verdade, ela não surgiu agora, a ideia não surgiu agora no século XX, no século passado. Somente essa ideia, ela não é uma ideia simplesmente nova. Ela já vem de tempos e está muito ligada ao marxismo, ao movimento marxista, está muito ligada ao movimento feminista. Olha, eu vou falar de 3 nomes para você, que você pode anotar aí, e você já conhece. Nós vamos falar rapidamente aqui de 3 nomes: Karl Marx, Simone de Beauvoir e também Antônio Gramsci. Antônio Gramsci. Karl Marx, você já ouviu falar muito nesse nome, com certeza. Ah, Karl Marx, marxismo, comunismo, tralala, tralala. Muita gente fala disso, mas muita gente não conhece nem superficialmente as ideias do próprio Karl Marx. Mas vamos colocar aqui a ideia do Karl Marx. Karl Marx diz o seguinte: dizia ele, existe uma ordem social que deve ser quebrada, que deve ser abolida. Essa ordem social, ela existe com base nas classes dominantes e nas classes, vamos dizer assim, vamos usar um termo aqui que se aproxime disso, nas classes que são escravizadas, a classe trabalhadora, uma maioria que sustenta uma minoria que está em cima. Então, para Karl Marx, era necessário haver uma grande revolução para que a propriedade privada e todos os meios de produção possíveis, toda a propriedade privada, ela seja distribuída igualitariamente para todos os homens e que esteja nas mãos do Estado. Agora,
os problemas em Karl Marx são tamanhos. Porque quando Karl Marx diz que não deve existir propriedade privada, porque, por exemplo, ele escreveu o Manifesto Comunista, e a ideia do Manifesto Comunista, em suma, é a propriedade privada deve ser abolida. Mas quando Karl Marx fala de abolir a propriedade privada e de mudar a ordem social, Karl Marx se depara com um grande gigante. Ele tem que derrubar um gigante. E esse gigante é o que tentam derrubar até hoje. É a família. Mas por que a família? Por que a família? Por que abolir a família? Por vários conceitos. Ele reconhecia o seguinte, que a família não é somente um reprodutor biológico, mas a família conservadora, no conceito bíblico que eles chamam de judaico-cristã, essa família que é a qual nós vivemos, né, e nós lutamos por ela, no conceito bíblico, monogâmico, heterossexual, um homem e uma mulher com seus filhos. Então, Marx dizia, a família, ele reconhecia, é a célula máter da sociedade. Mas é na família que está a ordem social, porque a família não é apenas um reprodutor biológico. A família é um reprodutor social. Ele dizia, dentro da família está uma relação de escravismo. A mulher, dizia ele, que se casa com um homem, ela está se sujeitando a ser escrava desse homem. Ela não tem liberdade sobre o seu próprio corpo, ela deve se libertar desse homem. Para ele, a família reproduzia essa ordem social. E na sociedade, encontramos então a ideia de que pessoas podem subjugar outras, que o patrão pode ter seus funcionários e pode mandar nos funcionários. Esse conceito aí é um conceito terrível, porque para Marx era o seguinte, se nós quisermos mudar a sociedade, se quisermos mudar a ordem social e abolirmos a propriedade privada, os bens pessoais, nós temos que desfazer a família. O problema de Marx também, a herança. Ora, o pai quer deixar a herança para o seu filho. E isso é bíblico, é por isso que o marxismo, esse socialismo, ele vai contra as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é uma ideia que está na Bíblia. Então, para ele é o seguinte, o direito à herança tem que ser abolido, porque os bens devem ser do Estado. E dizia a ele, quem é o Estado? O Estado é a classe trabalhadora. Mas tudo deve estar nas mãos do Estado. Olha, eu vou falar em uma linguagem bem simples para nós entendermos o que significa abolir a propriedade privada e o direito à herança. Se tem uma casa, 2 casas, a casa não seria sua, não deve ser sua. É assim que o comunismo reza. A casa é do Estado. O Estado tem domínio. Você vai comprar pães? Você vai fazer as compras? Você só faz a compra necessária para a quantidade de pessoas que está em sua casa. Então, Marx, ele se depara com o grande gigante que é a família. E ele diz, é preciso mexer na família, porque a família é a célula principal da sociedade. Para mudar a ordem social, devemos mudar o conceito de família e abolir a família tradicional. Eu trouxe aqui para você, para a gente aqui, algumas citações de Marx, e eu estou sendo rápido assim para a gente economizar tempo, e eu trouxe aqui algumas citações de Marx, do Manifesto Comunista, sobre as questões de abolir a família. Por que abolir a família? Ele dizia, sobre quais fundamentos se assenta a família atual? Sobre o capital, sobre o proveito privado, ou seja, a propriedade privada, os bens pessoais, em sua forma completamente desenvolvida. A família tradicional é uma instituição burguesa. Para melhorar a situação, devemos abolir a família. A família será eliminada com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. Então,
o que Karl Marx está dizendo é o seguinte: nós temos que abolir a família e automaticamente abolir a propriedade privada. E aí vai haver uma grande revolução. Por isso, a ideia dele era a seguinte: uma mulher que se casa, ela é escrava, ela tem o seu corpo subjugado pelo homem, e o homem subjugado pela mulher. Então, Marx era contra a união monogâmica. Um homem que se casa com uma mulher. Marx era contra isso. Outra coisa que deveria ser abolida e que Karl Marx fala claramente no Manifesto Comunista é que também deveria se abolir as verdades eternas. E Marx diz claramente, eu tenho aqui algumas citações de Marx, onde a religião deve ser abolida. A religião deve ser abolida, porque para ele as instituições que devem se desestabilizar são a família tradicional e a religião. Então mexa na religião. Olha, a ideia de feminismo, a ideia de ideologia de gênero, ela nasce com o marxismo. Ela nasce com o marxismo. Outra pessoa que a gente cita aqui é Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma filósofa, ela nasceu em 1967 e ela é como se fosse a mãe do feminismo. Simone de Beauvoir é a mãe do feminismo. Ela escreveu um livro muito longo chamado O Segundo Sexo, onde se encontram situações, ou melhor, citações terríveis. E eu trouxe algumas aqui para a gente observar. Por exemplo, há uma citação de Simone de Beauvoir, que a frase base dela, que sintetiza o conceito de Simone de Beauvoir, é o seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher. Olha bem aí, o nascedouro da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela não surgiu nas ruas, ela não surgiu logo na marcha gay. A ideologia de gênero surgiu num contexto intelectual, surgiu num contexto acadêmico. Então essa mulher, Simone de Beauvoir, ela foi casada com Paul Sartre e eles tinham um relacionamento aberto, né? Eles tinham um relacionamento aberto. Não havia... Simone de Beauvoir era contra o princípio da fidelidade, porque ela dizia o seguinte: o princípio da fidelidade torna a mulher escrava. A gente vê muitas irmãs das nossas igrejas dizendo que são feministas. Mas será que sabem? Será que conhecem Simone de Beauvoir? Será que já desvendaram a filosofia feminista? Então Simone de Beauvoir, ela tinha esse relacionamento aberto com Jean Paul Sartre. Hoje a gente encontra aí no Facebook, né, relacionamento aberto, e é interessante porque muitos jovens e adolescentes, muita gente passou a conhecer esse termo a partir do Facebook. Eu não sei por que se colocou isso no Facebook, acho que para ser mais abrangente, né, para a rede ser mais abrangente e ter mais clientes, mais usuários. Mas esse conceito de relacionamento aberto, ele é muito antigo. Então, para Simone de Beauvoir, ser fiel a um único homem era uma ideia arcaica, era uma ideia prejudicial, era uma ideia podre, era uma ideia rejeitável, era uma ideia que deveria entrar em desuso, deveria ser abolida. Na sua própria vida pessoal, ela demonstra isso, e nos seus escritos. E ela dizia: uma mulher não nasce mulher. Ou seja, está negando o sexo biológico. Está negando o sexo biológico, porque a Bíblia diz que Deus criou o primeiro casal, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Então, Simone de Beauvoir, ela nega o sexo biológico. Eu estou com uma citação aqui dela, alarmante. Está lá no livro dela, O Segundo Sexo, na página de número 13. Página de número 13. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Vou repetir. Dizia Simone de Beauvoir, todo ser humano do sexo feminino não é, portanto,
necessariamente mulher. Cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Então, Simone de Beauvoir é da ideia o seguinte: não, esse conceito, essa ideia da mulher tradicional que se casa com um homem é uma imposição da sociedade. É algo que tira a liberdade da pessoa. A mulher, ela não nasce mulher, dizia ela tem que se descobrir mulher. E é daí que o feminismo bebe. Por quê? Porque para o feminismo, porque a nossa live aqui, gente, não é só sobre ideologia de gênero, porque é um assunto amplo. É ideologia de gênero, marxismo, feminismo, entende? E Bíblia Sagrada, claro. Que daqui a pouco nós vamos confrontar esse pensamento pela Bíblia. Olha, veja bem, essa é a ideia de Simone de Beauvoir que o feminismo bebeu. Então, a ideia do feminismo é o seguinte: não, a mulher ela não pode viver casada com um homem, dizem eles. E isso você remonta a Karl Marx. Porque a mulher que ela vive com um homem, ela é escrava, ela é subjugada. Esse negócio de fidelidade é uma escravidão. Essa é a ideia que existe hoje. Um abraço, meu amigo Diego, também, Diego Loyola, pastor Diego. Também para Andressa Mesquita, já é a Mesquita lá no Mato Grosso. Meu amigo pastor Rafael, o Anderson Ramos, o Lucas também está conosco, Lucas Silva, olha que honra. Então, veja bem, o que acontece? O feminismo, ele começa aí. E eu trouxe aqui algumas mentiras do feminismo para você. Nós vamos falar pelo menos 4 mentiras do feminismo. A primeira, luta por direitos. Luta por direitos iguais, né? Hoje é essa onda aí, lutas por direitos iguais. Mentira. Mentira porque a Constituição, a nossa Constituição já dá esse direito. Mulheres têm direito ao voto. Mulheres têm direito a se candidatar a um cargo público. Mulheres têm direito a exercer a profissão que quiser. Então essa luta por direitos que o feminismo propaga é ilusória. Outra coisa que eu anotei aqui, outra mentira do feminismo. A mulher é livre para ser quem quiser, dizem eles. Não é isso. É outra mentira. Por quê? Porque para o feminismo não é belo a mulher casar-se com um homem, viver fielmente, como a Bíblia diz, ter filhos e cuidar de sua família. O feminismo tem uma aversão terrível à feminilidade. O que é isso? É o aspecto feminino. Você que é mulher, você tem algumas mulheres que nos assistem agora, você sabe muito bem que é belo ser mulher. Para você é belo ser mulher. Para nós homens é belo vermos uma mulher que se comporta como uma mulher que tem um jeito feminino, que tem um jeito dócil, que é uma companheira. É belo ser mulher. Mas dentro do feminismo isso é proibido. Então essa ideia que eles dizem a mulher é livre para ser o que quiser, dentro do feminismo não existe. Para o feminismo, a mulher deve ser o que eles querem. Outra coisa, eles dizem o seguinte: uma mulher pode ter traços de comportamento masculino. Eles querem pregar isso, que as mulheres elas devem se descaracterizar da sua feminilidade. Não deve ser mulher, no mais profundo sentido do termo. Outra mentira do feminismo: a igreja é machista. Outra mentira do feminismo. Dizem, a igreja é machista, porque dizem eles, a Bíblia é machista. A Bíblia é machista? Quantidade de mulheres que participaram do ministério de Jesus. O valor que Jesus deu à mulher. Conversando com uma mulher samaritana, apesar da diferença entre samaritanos e judeus, mas conversando ali com a mulher samaritana à beira de um poço, mulheres o acompanhando, mulheres o servindo. Há uma situação que uma mulher, ela
ela pega ali uma quantidade de unguento e unge Jesus. E alguns fariseus começam a criticar, e entre os discípulos alguém diz, tinha que ser vendido para os pobres. Tinha que ser vendido para os pobres. E Jesus exalta o papel da mulher. Jesus exalta aquela mulher. Jesus exaltou as mulheres. O próprio apóstolo Paulo, que muitos dizem que é machista, disse o seguinte: o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se existe um princípio de cuidado para com a mulher e de respeito para com a mulher, esse princípio está na Bíblia. Se existe um princípio forte, está na Sagrada Escritura, está na Bíblia. Procure, alguém fez essa pergunta, eu acho interessante, procure uma casa de recuperação para mulheres sustentada pelo feminismo. Procure uma organização feminista que tenha uma casa de recuperação e de acolhimento para mulheres que se envolveram em drogas. Pelo contrário, eles querem a liberação das drogas. Procure. Você não acha? Procure uma casa de atendimento para mulheres que saem da prostituição, não têm profissão e querem recomeçar a vida, mas não têm em si mesmas um direcionamento. Como é o caso da missionária, você pode procurar aí no YouTube, Edmeia Williams. Edmeia Williams, essa mulher é uma grande mulher de Deus, ela está fazendo um trabalho poderoso, ela tem uma casa que acolhe mulheres que fogem da prostituição. Ela acolhe essas mulheres. Mas procure as feministas que queiram acolher mulheres que queiram sair da prostituição. Os feministas estão lutando pela legalização da prostituição, para tornar a prostituição uma profissão como qualquer outra. Mas procure. Procure. Eles parece que querem que a mulher continue escrava à prostituição. Quantas mulheres escravas? Porque elas são escravas emocionais, elas são escravas espirituais, principalmente espirituais. Às vezes elas têm dívidas absurdas para aqueles que as contratam. Então, são esses absurdos que a sociedade está abraçando. E é com o feminismo que nasce a ideologia de gênero. Olha, tem até umas frases aqui que eu vou destacar. Você pode ir colocando as suas frases aí. Um abraço, irmão Gilberto. Luiz Fernando Carvalho, aqui em Santa Inês, está dizendo: o feminismo contemporâneo é uma praga para a sociedade em geral. É um movimento diabólico. E eu ainda vejo uma irmã dizendo: essa é feminista. Não sabe o que está dizendo. O pastor José Renilfer, presbítero Renilfer, está dizendo aqui: a parte mais bela da mulher é sua feminilidade. Então, a ideologia de gênero, ela nasce aí. Nasce no movimento feminista. Em 1979, a primeira marcha pelos direitos de gays e lésbicas acontece nos Estados Unidos. E daí vários países começam a imitar esse princípio, e aqui no Brasil também imita-se esse princípio. Agora, uma coisa que serve para a gente desvendar um pouco mais essa ideologia de gênero, é justamente uma questão aqui. Um filósofo chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, filósofo italiano, ele perverteu a ordem na Itália, né? Tentou revoluções, perverteu a ordem. Um abraço, meu amigo Joerbert. Vá colocando aí seus comentários, viu? Suas frases, seus insights, a sua colaboração. Vá colocando aí. Pergunta, se a gente souber, a gente responde. Se não, a gente procura quem sabe responder. Mas veja bem, como eu dizia, Antônio Gramsci foi um filósofo italiano. Ele foi preso em 1926. Passou 11 anos na prisão. A melhor coisa teria sido ele não ser preso, né?
Porque mente vazia, estou dizendo que todo mundo que está preso tem a mente vazia não, viu? A mente vazia é a oficina do capiroto mesmo. É a oficina do diacho. Mente vazia é a oficina do diacho. E Gramsci passou 11 anos preso. Durante 11 anos ele ficou pensando assim, como é que a gente faz para impor a ideologia na sociedade sem ir pela força do braço, da guerra, da revolução armada. Como é que a gente faz para colocar uma ideologia na sociedade? Durante 11 anos ele escreveu bastante, escreveu em vários cadernos e essas obras foram publicadas e foram chamadas de Cadernos do Cárcere. Cadernos do Cárcere. Então veja bem. Continuando aqui para nós, tá? Só vendo uma questão aqui. Continuando aqui para nós. Ele estava pensando o seguinte: como fazer para instaurar, para colocar uma ideologia no meio da sociedade e as pessoas aceitarem tranquilamente, sem a gente impor, sem a gente forçar, sem a gente ir na força da violência física. A grande ideia dele, que é uma ideia absurda e podre, foi a seguinte: não, aí é o seguinte, a gente primeiro tem que partir da base. Ele dizia, pega-se os intelectuais de uma nação, esses intelectuais devem ser direcionados pela ideologia, eles devem dizer e falar o que a ideologia pede. Pega-se intelectuais, para quê? Para que os intelectuais eles possam espalhar a ideologia nas universidades, nas escolas, e a gente começa dessa base. Pegam-se pessoas relevantes na sociedade, artistas. Pega-se um artista que seja muito conhecido e que possa espalhar a ideologia, possa pregar a ideologia em seus shows, mesmo que esse artista não saiba o que está fazendo. Pega-se pessoas importantes em todos os setores, na política, na religião, pega-se pessoas importantes na educação, pessoas famosas no meio da classe trabalhadora, no meio dos operários, no meio sindical. Dizia Gramsci, você pega essas pessoas que são importantes e que as pessoas gostam de ouvir, os músicos, para ele os músicos eram as pessoas ideais, porque a música é algo que entra na cabeça para ficar, né, gente? Tem música que a gente aprende sem querer. E ele dizia, essas pessoas elas vão espalhar a ideologia. Gradualmente as pessoas vão assimilando as ideologias. O que é que acontece hoje? O que é que a mídia faz hoje? E ele dizia, deve-se usar a imprensa largamente, a mídia. O que é que se faz hoje? Usa-se a mídia para espalhar a ideologia de gênero, para elevar a ideologia de gênero como se fosse algo de normalidade. Usa-se a mídia, usa-se cantores, usam-se jornalistas. Hoje, infelizmente, até pastores que defendem o feminismo, defendem a ideologia de gêneros. Eu não vou dizer nem pastores, vou dizer falsos pastores, porque estes são ladrões. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o ladrão ali não é o diabo, o ladrão ali é o falso obreiro, é o falso pastor. Esses são ladrões. Usa-se pastores no meio evangélico para difundir a ideia no meio evangélico. Usa-se os livros, o livro didático, para difundir a ideia, para colocar a ideia na cabeça das crianças. O que se usa? Usa-se os desenhos animados. Observe as famílias nos desenhos animados. Observe. A maioria das famílias de desenhos animados são totalmente desarticuladas. Por exemplo, até mesmo o próprio Chaves, que a gente gosta do Chavinho, quem é que não gosta? Mas observe a família do seu Madruga. Só vive ele e a filha. Cadê a esposa? Observe a mãe do Kiko. A mãe do Kiko, ela vive com o seu filho e ela tem um caso com um homem e ele vai a hora que quer e eles têm momentos juntos
e depois ele vai embora, sem ter aquele convívio familiar, aquele relacionamento familiar, aquele princípio de fidelidade ali do lar. Então, lares desestruturados. Passa-se essa ideia para a sociedade. Para quê? Para perverter a família. Para colocar na cabeça de jovens e adolescentes que isso é natural, é normal. Para que as pessoas aceitem isso com normalidade. Então Gramsci dizia o seguinte: você deve partir das bases, dos intelectuais, dos artistas. Deve-se também hoje, como hoje, essa ideia é aplicada através da mídia. Então, ele dizia, quando essa ideologia é massificada, você tem aquilo que se chama de homem coletivo. O que é o homem coletivo? O homem coletivo é o seguinte, é quando todas as pessoas, os homens, quase que de maneira geral em uma sociedade, passam a pensar conforme a ideologia. Veja se não é isso que querem fazer hoje no Brasil. Essa ideia de homem coletivo, que alguém chama de um imbecil coletivo, de um idiota coletivo. E o que se faz com as pessoas que têm uma ideia diferente e que querem se contrapor a essa ideia, que querem estar na contracultura? O que se faz com essas pessoas? Se faz o que se chama de patrulhamento ideológico. O que é isso? Essas pessoas vão ser taxadas, as pessoas que são a favor da família tradicional, que são contra o casamento gay, que são contra o aborto, que são contra a ideologia de gênero, elas devem ser taxadas de homofóbicas. Elas devem ser taxadas de preconceituosas. Elas devem ser taxadas de pessoas que incitam o ódio aos gays. Então, numa tentativa de calar a boca de quem pensa diferente. E aí o que acontece? É um emburrecimento da sociedade. Gente, isso acontece hoje. Parece que ninguém pode pensar mais diferente no Brasil. É um emburrecimento social. É um emburrecimento da sociedade. Ninguém pode mais discordar de nada. Esses padrões de comportamento devem ser aceitos, sem que você os critique. Então começa-se a frear a liberdade das pessoas, a liberdade das igrejas, na intenção de que quem pensa diferente seja abafado, seja subjugado. Mas Deus está levantando muitos homens no Brasil. A começar não. Entre eles, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. Deus está levantando homens no Brasil porque Deus está mudando a história dessa nação. Deus vai mudar a história dessa nação. É promessa dele. Então, este homem coletivo, essa ideia coletiva, todo mundo passa a pensar de acordo com a ideologia. Porque nas músicas tem a ideologia. Nas novelas tem a ideologia. Nos livros tem a ideologia. Na mídia tem a ideologia. Na universidade a ideologia. Nas escolas a ideologia. As crianças, no desenho animado, aprendem a ideologia. Os filmes pregam a ideologia. E quem pensa diferente é sufocado. É o chamado patrulhamento ideológico. Isso é chamado de patrulhamento ideológico. Então você percebe o absurdo. O absurdo mesmo. Olha, eu estou aqui com um livro de Guilherme Shelby. Ele é procurador da República. Você pode procurar este livro. É um livrinho, é um livreto. Que é Orientações sobre Sexualidade Infantil, Limites e Desafios. Ele mostra que o comunismo, para se instaurar, ele se aproveita das classes menores. O pessoal que luta pelos direitos humanos, o pessoal que luta pelos direitos de prostitutas, o pessoal que luta até mesmo pelos direitos de pedófilos, o pessoal LGBT, o pessoal que é ambientalista. Então essas classes todas estão cheias de gente que é da esquerda. Qual é a ideia da esquerda? É passar que todo mundo que é ambientalista é esquerdista. Todo mundo que é envolvido com causa ecológica é esquerdista. E até quem é de direita, às vezes, vê alguém defendendo muito a ecologia, já diz, aquele é esquerdista. Até os de direita são emburrecidos pela esquerda. É o emburrecimento social. Esses absurdos são diabólicos.
Porque o pivô de tudo isso é o diabo. E Deus está dizendo na sua palavra, em Romanos capítulo 1, e aqui nós chegamos ao texto bíblico, porque a gente já vem contrapondo as ideias já há algum tempo, a gente já vem contrapondo as ideias há algum tempo, mas veja bem, as consequências são terríveis. A troca de papéis entre homens e mulheres. Troca de papéis. Mulher não tem mais o papel que deve ter, né? De mulher feminina. Não, existem vários papéis. Um abraço aí para Dona Eliette Mesquita e seu Damião, lá em Bacabal. Então, a troca de papéis entre as mulheres, o perigo da inversão de valores, a confusão de identidade do ser humano, as crianças vão crescendo com essa confusão de identidade. Por quê? Porque a mídia vai colocando na cabeça da criança os desenhos animados. Os desenhos animados, as músicas infantis, muitas delas, entende? O livro didático. E a criança vai crescendo com essa ideia. Né? Eu já vi adolescentes, até da igreja, dizerem o seguinte: eu não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher. Olha que absurdo. Olha que absurdo. A pessoa nasce homem. Tem o órgão sexual de homem. Mas na adolescência, por tanta perturbação, o adolescente acaba sem saber, eu não sei se sou homem ou se sou mulher. Por isso a gente deve tratar desse assunto. Problema hoje para nós, principalmente a gente que trabalha com igreja. É um problema em muitos casos para ser resolvidos, para serem aconselhados. A desvalorização do casamento da família. A família vai ficando em segundo plano. E o que a gente encontra hoje, muitos jovens, muitos adolescentes que não acreditam mais na família. Eles dizem, eu já vi muitos dizerem, não, mas esse negócio de família, isso aí não é... Se a minha família também não é nem essas famílias assim. Ele olha para a sociedade e vê esses padrões de famílias novos. De um homem que se casa com outro homem e adota uma criança. Então isso deixa a cabeça da criança pervertida, ou melhor, confusa. Você que é pai, que é mãe, deve ensinar seu filho todo dia. Sabe o que os islâmicos fazem? Você vê um islã, eu vou usar um exemplo que, claro, aqui por contraste, não por comparação. Você vê um cara se explodir do nada, no meio de uma igreja cristã. Surge a notícia, um cara do extremo islã, porque nem todo islâmico é violento, mas tem a ala que é do extremismo, que é violenta. Um cara se explodiu, ele era islâmico. Você pensa que isso começou naqueles dias, naquela semana? Não. Quando o menino nasce, que ele é colocado nas mãos do seu pai, o homem islâmico, que é o homem da casa, a primeira palavra que ele tem que dizer, na hora que ele pega a criança no braço, ele tem que dizer assim, ele vai no ouvido da criança, isso é cultura islâmica, é costume islâmico, ele vai no ouvido da criança e diz assim: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Todo dia ele tem que repetir isso, de manhã, de tarde, de noite, antes da criança dormir. Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. A criança cresce com isso na cabeça. Ela decora o Alcorão. Então, para uma pessoa dessa se explodir em nome esse Alá que ela ouviu desde quando saiu do ventre, se torna algo simples. O que eu estou querendo dizer? Está na hora da gente dizer para as nossas crianças que o único Senhor e Salvador é Jesus Cristo e que o único padrão de família verdadeiro e que há possibilidade de felicidade em família é a família bíblica, monogâmica e heterossexual, um homem com uma mulher e nada além disso. E você que tem a sua família deve valorizá-la e deve ensinar os seus filhos.
deve ensinar os seus filhos. Um abraço para o meu amigo José Francisco Vieira, meu amado pastor Wesley, diz que está ligado aqui, né? Glória a Deus, saudades, irmão Vieira, lá em Barra do Corda. Abraço para o povo de Barra do Corda. Olha, esse padrão é heterossexual. A Bíblia diz aqui em Romanos, é o texto que a gente leu, Romanos capítulo 1, deixa me ver aqui, versículo 27. Deus reprova a homossexualidade. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Deus está reprovando a homossexualidade aqui. Paulo está escrevendo numa cultura onde os enlaces, ou melhor, os relacionamentos homossexuais era muito comum entre os gregos. Os Césares, muitos imperadores, a maioria eram gays. A maioria eram gays. Era isso mesmo. Então, havia, por exemplo, um templo de Apolo próximo lá de Corinto, que, claro, aqui é a carta de Paulo aos Romanos, mas a cultura é grega, né? Cultura greco-romana. E lá em Corinto havia o templo de Apolo, onde os homens se reuniam para adorar a Apolo. E como era o culto a Apolo? Era uma orgia sexual. O culto a Apolo era uma orgia sexual. Então Paulo está dizendo o seguinte, os varões deixaram o uso natural da mulher. Eles abandonaram a mulher. Eles deixaram a mulher e se inflamaram nas suas paixões, homem com homem. E Paulo vai dizer, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O texto está dizendo o seguinte, Deus entrega a essas pessoas a sua própria perversão para que essas pessoas, para que o homem, e aqui é o homem sem Deus, Deus entrega o homem sem Deus para que o homem sem Deus se encontre com as consequências do seu próprio desejo. É isso que o texto está dizendo. A ciência, eu não vou dizer que ela reforça, porque a Bíblia não precisa de reforço. A Bíblia tem autoridade por si mesma. Eu não vou dizer que ela comprova, eu não gosto dessa palavra. A ciência comprova a Bíblia. A Bíblia não precisa de comprovação de ciência nenhuma. A Bíblia tem autoridade por si mesma. Eu gosto de dizer que a ciência verdadeira concorda com a Bíblia. A ciência verdadeira concorda com a Bíblia. Então, veja bem. A Bíblia diz o seguinte, e macho e fêmea os criou. Agora eu digo para você, e nós já vamos encerrar a nossa live, tá próximo do encerramento, viu? Eu tenho o dom de falar, não é de falar bem não, é de falar muito, às vezes. De falar muito, assim. Olha, um abraço para Jean Mesquita, lá no Mato Grosso, em Campo Novo, do Parecis. Qualquer hora dessa a gente chega por aí. Então, veja bem. Uma biologia básica da básica. Vamos falar aqui, cromossomos sexuais. Existem dois, o X e o Y. O X é o feminino, o Y é o masculino. Não existe um cromossomo sexual intermediário. Não existe. Só existe masculino e feminino. Não existe. Algo muito simples, anatômico. Os órgãos sexuais. Só existem dois. Pênis e vagina. Não existe... Tem gente que pensa que é pecado falar essas palavras, né? Não existe um intermediário. Questão simples. Por exemplo, os hormônios sexuais, que são responsáveis pelo desenvolvimento do ser humano no período da puberdade, crescimento dos pelos, e a voz vai ficando grossa, entende? Crescimento do corpo, crescimento dos órgãos sexuais, certo? O que acontece? Só existem dois tipos. Existe testosterona, que é masculino, e progesterona, feminino. Não existe um intermediário. A pesquisa do Projeto Genoma, que mapeou o genoma humano, né? A pesquisa do Projeto Genoma,
Como é isso? O que é isso? O gene é que determina a sua qualidade. Eu tenho esse cabelo duro aqui, foi um gene que tem DNA. Gene é como se fosse pedaço de DNA, que determinou eu ter esse cabelo duro. Esse gene foi passado do meu pai para mim, e ele também tem um cabelo duro, meu pai. Eu estou explicando de maneira bem simples. Mapearam todos os genes, nunca encontraram um gene determinante de características homossexuais. Me parece que existem 20 mil genes humanos, 19 a 20 mil. Nunca encontraram. Então, do ponto de vista da ciência, não existe esse intermediário. E o que é a homossexualidade? É um comportamento adquirido no decorrer da vida. Uns mais cedo, outros mais tarde. É um comportamento adquirido. O que é a homossexualidade? É pecado. É obra da carne. É isso que a Bíblia diz em Gálatas. É obra da carne, é pecado. Pecado. Agora, como a igreja vai lidar com isso? Eu vejo absurdos. Gente que não quer nem apertar a mão de um homossexual. Gente que não quer dar bom dia para um homossexual. Isso é um absurdo. Isso não é ser crente, isso não é cristão. Eles precisam da nossa amizade. E nós precisamos conquistar a amizade deles e o respeito deles. Claro que nem todo mundo se respeita, né? Não é só questão de homossexual ou de... Não, até mesmo entre crente, tem crente que não respeita o outro. Tem crente que não respeita o outro. Tem irmão que não respeita o outro irmão. Vive com pirraça com o irmão. Obra da carne também. E se persiste nisso, vai para o inferno do mesmo jeito que o homossexual vai. Mas deixa eu dizer para você, o homossexual tem que ser recebido pela igreja, abraçado pela igreja, cuidado pela igreja. Não é expulso. Essas brincadeirinhas que eu vejo, às vezes alguém vai dar um estudo, eu já vi gente dando estudo e fica fazendo brincadeira preconceituosa. Isso faz afastar as pessoas, incitando às vezes o ódio a alguns. Não, a gente precisa pedir sabedoria a Deus para lidar com essas pessoas. Porque são pessoas e elas têm as suas qualidades e muitas delas são boas pessoas de se conviver, são pessoas respeitadoras. Eu tenho pessoas próximas a mim, são pessoas que eu tenho uma certa convivência, eu tenho diálogo com essas pessoas, a gente conversa, que são homossexuais. Hoje mesmo eu encontrei um e a gente conversou, amigo de minha esposa, meu amigo, uma pessoa muito respeitadora, uma pessoa muito boa, vai à igreja com a gente, disse que vai, a gente convidou. Então, é necessário que a gente não deixe de falar a verdade, mas é necessário que a gente também não deixe de amar. Não é fácil. Alguém disse aqui, o Léo Alves, a igreja não está preparada para receber o gay. E colocou até assim. É uma pergunta. A igreja não está preparada para receber o gay para ir para o céu? Olha, a igreja é um termo muito amplo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está preparada para ir para o céu. Porque quando a gente fala de igreja, existe a igreja visível, essa igreja que a gente vê, todos os crentes se congregando num domingo, está todo mundo alegre, todo mundo vai para a igreja, para a escola bíblica, está todo mundo ali. Mas existe a igreja que Deus vê, que Deus conhece. Então, existe a igreja dentro da igreja, que são os verdadeiros salvos. Esses estão preparados para ir para o céu. E não obstante as suas falhas e pecados. Mas estão preparados, estão confessando seus pecados, estão buscando a Deus. Agora, nem todas as igrejas, agora eu estou falando de igreja como instituição, estão preparadas para receber o homossexual. Mas o fato é que é tempo de nós orarmos e buscarmos a Deus, pedirmos ao Senhor sabedoria. Nós vivemos tempos que a Bíblia diz, tempos trabalhosos. Alguém até colocou aí num bom comentário, foi o Lucas, meu amigo Lucas,
colocou que uma das questões nesse sentido aí é a questão de transgênero, né? O transgênero, que é a pessoa que tem uma identidade sexual, entre aspas, né? Uma identidade sexual diferente do sexo que ela nasceu. A questão das pessoas que mudam de sexo, são questões também relacionadas a isso. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, dizendo a você que amanhã nós vamos fazer uma live sobre aborto. Era para eu ter falado no início e no decorrer dessa live ficar falando, que nem todos ficam a live inteira, né? Tem uns que passam 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, 10. Tem gente que passa a live inteira. A gente sabe, o público é um pouco flutuante. Mas não me importa a quantidade de pessoas. É bom alcançar muita gente, é isso que a gente quer. Mas se 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 3000 pessoas foram alcançadas, se alcançarmos uma pessoa e a verdade do Evangelho tocar o coração dessa pessoa, nós já damos glória a Deus. Quero dizer para você, amanhã nós vamos estar fazendo uma live sobre aborto, a pedido do meu amigo Fábio Roberto, colocou um comentário lá na nossa publicação e sugeriu que a gente falasse sobre aborto. Vou falar sobre aborto e com base bíblica, com base na ciência biológica, que pela graça de Deus eu estudei ciências biológicas, e com outras bases também, e nós vamos organizar essa live sobre aborto no Instagram, porque eu quero colocar ao vivo um advogado para falar sobre as questões do direito relacionado ao aborto. Eu poderia muito bem falar, mas é melhor quem é da área, quem conhece de forma mais profunda. Nós vamos colocar um advogado em algum momento da live e ele vai falar como é que está a questão do direito no aborto, o aborto no Brasil, um direito. Um abraço, meu amigo Miguel, lá no Ceará. Um abraço também para o Moisés Oliveira. Colocou aqui: a paz do Senhor, meu pastor, muito bom lhe ouvir. Pena que cheguei um pouco atrasado. Pois é, mas graças a Deus que chegou, né? Amanhã tem mais, amanhã nós vamos falar do aborto. Lá no meu Instagram, você vai lá no Instagram, se você ainda não segue, Wesley Anselmo RR, Wesley Anselmo RR, não tem nada a ver com o outro RR não, viu? Wesley Anselmo RR, lá no meu Instagram, certo? E você já começa a seguir lá, nós estamos compartilhando algumas lives também. Eu vou tentar uma maneira de compartilhar aqui pelo Face, que é a minha melhor câmera, que é desse celular aqui que eu estou transmitindo, a melhor câmera que eu estou tendo é essa, do meu computador é muito ruim, e do outro celular aqui também, misericórdia. Mas nós vamos ver uma possibilidade de transmitirmos também pelo Face. Olha, eu quero desejar a você muita paz, muita felicidade. Você que tem uma família, lute pela sua família. Você que ainda não casou, ore a Deus, pede o direcionamento, que Deus vai te direcionar, certo? Fique ligado nas nossas lives. Amanhã nós vamos falar sobre aborto. E no sábado nós vamos ter uma outra live também sobre namoro, sexo e casamento, ou namoro, casamento e sexo para moçada, viu? Para juventude. No sábado nós vamos divulgar bem, que para os jovens e adolescentes do nosso campo aqui, onde a gente tiver acesso para divulgar, a gente divulga. Um abraço para você, fica na paz, faz o seguinte, curte aí esse vídeo, quanto mais curtição nesse vídeo melhor, viu? Curte esse vídeo aí e te peço, compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar. Na hora que eu concluir aqui, que o vídeo aparecer aí bonitinho e tal, compartilhe o vídeo, certo? Compartilhe no seu Face, compartilhe em uma página que você tenha, onde você conseguir compartilhar. Fico muito grato. Forte abraço. Amanhã de manhã também, a partir das 7 horas, nós estamos na Rádio Nova Santa Inês, 87,9 FM, transmitindo também pelo site adsantainês.com.br, pelo aplicativo AD Santa Inês, o programa que é um dos programas da Assembleia de Deus aqui em Santa Inês, que é
o programa AD em Ação. AD em Ação. Valeu! Paz e graça!